Este rio não pode parar. Porto, a nossa cidade de eleição. Na última noite, no comício, da doutora Elisa Ferreira disse que quando a doutora Elisa Ferreira for eleita candidata da Câmara do Porto, passados 8 anos, poderá estar 2 horas a conversar sobre o que fez da cidade. E que o Sr. Doutor, passados 8 anos, tem que pensar um pouco naquilo que fez pela cidade. Como é que... Bom, eu acho que a doutora Elisa Ferreira está muito fora dos dossiês do Porto. É que está mesmo. Eu acho que isto é patente, que a senhora não está minimamente dentro das questões do Porto. Mas estava obrigada a estar dentro das questões do Porto, uma vez que se candidata ao Porto. Candidata-se ao Porto a 50%, é verdade, porque é 50% para Bruxelas, 50% para o Porto, mas ela não domina sequer 50% dos dossiês do Porto. O engenheiro Sócrates, tendo sido primeiro-ministro há estes anos todos, podia dominar melhor os dossiês do Porto. Se disse isto, constata-se que também não domina muito bem os dossiês do Porto, mas se ele agora, na composição do governo, afastar os ministros que pior fizeram ao Porto, já não é mal. Nesse comício, ontem à noite, onde esteve o engenheiro José Sócrates e a doutora Elisa Ferreira, foram ouvidas muitas críticas à sua política cultural. Pedro Abrunhosa disponibilizou-se mesmo para fazer concertos cuja verba revertesse para a política cultural da autarquia. Aceita este desafio? Em primeiro lugar, o Partido Socialista confunde cultura com lazer. Pega numa viola, toca 3 acordes, chama-lhe aquilo cultura. São coisas completamente diferentes. Se nós ficarmos pelo lado do lazer, o Partido Socialista devia ter vergonha em fazer uma comparação entre aquilo que nós temos feito e aquilo que eles fizeram. Eu relembro, no tempo em que o PS esteve no governo, que se dizia todo dado à cultura, e confundindo cultura com lazer, justamente no lazer não teve sequer capacidade de celebrar uma passagem de ano muito especial, que foi a passagem do milénio, em que lançaram umas bichinhas de rabiar a partir da Câmara do Porto. Foi uma vergonha, e depois queiram no ridículo transferir o milénio, a passagem de ano do milénio, para o Dia de Reis. Quando eu cheguei à Câmara, nem o São João eram capazes de organizar, tinha de ser feito a partir do meu gabinete. A animação da cidade não tem comparação com a miséria que era no tempo do Partido Socialista. A Porto Lazer não tem comparação com o que era a Cultura Porto, em que pegavam ao meio-dia e não trabalhavam de tarde a maior parte das pessoas. E, portanto, eles deviam ter vergonha em comparar isso. Quanto à componente da cultura, a componente da cultura propriamente dita, para eles está em segundo plano, para eles em primeiro plano está o lazer, mas nem isso sabem fazer, nem isso souberam fazer direito. Eu pergunto se foram capazes, por exemplo, de organizar os serões da Bom Joia, em que há mais de 5 anos, todas as quintas-feiras, se debatem todos os temas possíveis e imaginários ligados à cidade do Porto ou ligados à sociedade. Eu pergunto se alguma vez fizeram comemorações como nós fizemos com os 200 anos das invasões francesas. Eu pergunto se alguma vez eles editaram um livro, foi uma investigação feita desde 1822 até hoje, a saber quem são os presidentes de Câmara do Porto, o que fizeram e editaram esse livro. Eu pergunto se alguma vez eles fizeram aquilo que nós fazemos nos bairros, são as conversas de bairro, em que as pessoas falam com especialistas sobre os mais diversos temas. Ou o Porto bairro a bairro, em que há pessoas que nunca ouviram um concerto de música, ou que nunca, música clássica, ou que nunca foram à ópera, que vão através do Porto bairro a bairro, por exemplo. E muitas outras coisas destas. Ou seja, a cultura não é um exclusivo da esquerda. Devo, aliás, dizer que não é sequer da esquerda. Não há cultura de esquerda nem cultura de direita. E, portanto, é de uma arrogância, para não dizer coisa pior, por continuarem a dizer que têm um exclusivo da cultura. Não tenham, e a cultura na cidade do Porto, digo-lhe isto claramente, está melhor, mas muito melhor do que aquilo que estava com o Partido Socialista. O Partido Socialista teve a oportunidade, na Porto 2001, de fazer realmente uma capital da cultura, e quando saiu, deixou a cidade completamente esburacada. A cultura para o Partido Socialista na Porto 2001 foi fundamentalmente fazer buracos na rua do Porto. Qual é a autoridade moral que esta gente tem para falar de cultura? A cultura para eles é a distribuição de subsídios a pessoas ou a artistas que não têm público. Comigo pode haver apoios para quem tem potencial para ter público. Agora, alimentar com dinheiros públicos pessoas que nunca conseguem ter público, isso não faço, e se é isso que eles chamam a ausência de política cultural, então estamos aqui em campos completamente distintos. Deixe-me só, para concluir o dossiê da cultura, a sua candidatura não tem, no entanto, gente
da cultura ou do lazer ligada à coligação, não é? Quando olhamos para a candidatura socialista vemos de facto muitos rostos e muitas caras conhecidas da cultura do Porto, o que não acontece na sua Mas então especifique. Eu, desde a primeira candidatura até hoje, se reparar, não faço aquilo que é uma comissão de honra, não é? Porque não gosto de ir pedir às pessoas, não é? Para me apoiarem, para darem o nome. As pessoas são livres no domingo das eleições, é sempre ao domingo das eleições, votam, fazem como entender. Para dizer que tenho muitas pessoas que tocam bem viola ou que chutam bem à baliza ou coisa assim, não é o meu estilo. E muito menos teria, devo dizer, com casos como lá estão na Comissão de Honra da doutora Elisa Ferreira, que são do próprio Partido Socialista. Portanto, eu também, se chegasse ao PSD e ao CDS, enchia uma Comissão de Honra com nomes. Não vale nada. No dia 11 de outubro, vota Rui Rio. Vota na coligação O Porto em Primeiro. Vota PPD-PSD, CDS-PP.